Olá, eu sou a Victoria Rocha e no vídeo de hoje eu resolvi conversar com vocês sobre um assunto muito necessário. Eu resolvi falar hoje sobre evolução. Cada um acredita que nós estamos aqui na Terra, no planeta Terra, por um motivo, independente de crença, de religião. Eu acho que qualquer pessoa, pelo menos, quer ter um motivo, né? Alguns chamam de propósito, quer ter um propósito por estar aqui. E nessa minha vida, né? Eu sempre me questionei muito sobre isso. O que eu vim fazer aqui? E para falar de evolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Voltar um pouquinho na época da história da humanidade. Pensar, esperar os cachorros pararem de latir um pouquinho. Pensar nos nossos ancestrais, né? As pessoas falam muito sobre os nossos ancestrais. E os nossos ancestrais, como todo mundo sabe, no início dos tempos, eles comiam carne de outros humanos, eram canibais. Depois, com o tempo, eles evoluíram um pouco e passaram a comer, então, carne de animais. Depois, com isso, veio a época da industrialização e eles passaram, então, a terceirizar o abate dos animais, ou seja, os humanos não faziam mais com as próprias mãos. E eles agora mandam alguém fazer por eles, né? A empresa tal mata por eles. E dentro daquela empresa ali mesmo tem os setores, então cada um é responsável pelo seu setor e os que lidam com o abate lidam somente com o abate. E a gente ainda está nessa época, né? Nessa época que algumas pessoas ainda comem carne, ainda terceirizam esse abate, né? Essa morte. E para a gente falar de evolução, as pessoas que ainda comem carne, né? Algumas já evoluíram e não comem mais carne. Vou usar esse termo evoluir, que esse termo evoluir quer estar ligado com consciência, né? Em ter consciência. E as pessoas que já pararam de comer carne, elas já despertaram. Elas já veem que não é certo você ter que tirar a vida de um ser vivo, senciente, para se alimentar. Isso não faz o menor sentido. E essas pessoas, elas já têm essa consciência. Então, esse tempo em que as pessoas comiam carne vai ser um tempo somente para ser lembrado de uma época primitiva, né, que é o que é, de pessoas, de seres que se alimentavam de outras vidas. E é bem pesado. Eu vou até colocar aqui para vocês uma tabelinha que ela fala exatamente sobre a frequência vibratória dos alimentos. Porque nós estamos em um corpo físico, uma matéria densa, assim como é a nossa casa, o carro, é uma matéria física, uma matéria densa. Mas essa matéria ela é feita de energia. Tudo no nosso entorno, tudo ao nosso redor é energia. Então, e quanto mais evoluído é o ser, menos densa é a matéria dele e em torno dele. Então ainda vai chegar o tempo que a gente não vai ter nem necessidade de se alimentar. Espero que todos cheguem, né? Nessa época, que não vão ter necessidade de se alimentar. Agora, os que já têm consciência vão escolher se alimentar do reino vegetal, que não tem que tirar outra vida para comer. Então, essa tabelinha que eu vou colocar aqui agora, ela está falando justamente sobre a frequência vibratória dos alimentos, porque os alimentos também são energia. E como vocês podem ver, a carne, ela está no zero. Mas eu até discordo um pouco dessa tabela, porque para mim a carne, ela é abaixo de zero, porque a carne é uma frequência vibratória de morte. Então é uma energia muito densa. Então ela é abaixo de zero. Então quando você se alimenta de carne, você está vibrando nessa mesma frequência. Então vai ser muito difícil mesmo você ter consciência, você despertar, enquanto você estiver se alimentando de morte, de sangue, de tortura, de assassinato. Vai ser muito difícil você conseguir olhar no seu entorno e ter empatia. E a evolução está diretamente ligada, interligada com isso, com empatia, com compaixão, com amor. Deus é um ser que vibra somente na frequência do amor. Tanto que Deus não julga. Deus fez todos a imagem e semelhança dele e deu a todos os seres a possibilidade de conhecer a si mesmo, saber quem eles realmente são.
E alguns usam isso para o bem. Conseguem, né, entrar no seu íntimo e ver que na verdade são seres bons. E outros ainda estão bastante presos na matéria e acabam usando isso sem pensar nos outros. Às vezes pensando só em si mesmos, só que eles não percebem até que eles estão acabando com eles mesmos, com o que eles estão fazendo. É autodestruição, é destruição do planeta, dos animais e deles mesmos. Só que eles não conseguem perceber isso na frequência que eles estão. Então eles optam por continuar e eles acham que está certo. Mas já existem muitas pessoas que estão vindo agora para mudar isso. Todo mundo sabe, né? Acredito eu que todo mundo saiba, que a Terra está em um momento de transição. A gente está numa transição planetária, onde a Terra vai deixar de vibrar em terceira dimensão e vai vibrar em quinta dimensão. E já está acontecendo isso. Algumas pessoas já estão vibrando em quinta dimensão e outras ainda estão vibrando em terceira, que a gente chama de linha do tempo. As pessoas estão vivendo duas linhas do tempo. Algumas presas na matéria, presas na terceira dimensão, e outras já mais ligadas a assuntos do espírito. Já estão mais desprendidas mesmo, né, da carne. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto aqui dos alimentos. Então, quando você se alimenta de seres mortos, você entra nessa dimensão. É como se você estivesse fazendo um sacrifício daquele animal. Você está literalmente tirando a vida dele, colocando para dentro de você. Então você está sacrificando ele por um prazer seu, um prazer mundano, um prazer passageiro, né? E isso não é legal. Isso não é bom. E alguns seres humanos, inclusive, falam, né? Eles se alimentam de carne e têm coragem de falar que eles, mesmo se alimentando de carne, eles têm compaixão pelos animais. Não, você não tem compaixão pelos animais. Porque se você tivesse compaixão pelos animais, você não ia ter coragem de matar eles, de tirar a vida deles para você se alimentar. Isso é egoísta, bastante egoísta. Então, e quando vocês julgam os veganos, vocês estão sendo ainda mais egoístas. Porque as pessoas que se tornaram veganas, né, têm uma dieta à base de plantas, que alguns têm preconceito até com o nome vegano, enfim, eles estão pensando, primeiro, normalmente nos animais, né? Então eles param de se alimentar de animais porque eles veem que aquilo não está certo. Outro motivo pode ser pela saúde deles, né? Não vou parar de me alimentar de carne porque eu vejo que isso me faz mal, tanto energeticamente quanto fisicamente, né? Tem inúmeros motivos, eu até postei um vídeo para trás, quem quiser ver, olhe sobre isso. Ou pelo planeta, né? Então, são motivos altruístas, né? Engrandecedores. As pessoas estão parando de comer carne por um motivo maior do que elas. Então, quando você critica uma pessoa que toma uma atitude dessa, você está só se diminuindo mais. Porque você sabe que aquilo existe, você sabe que aquelas pessoas ali estão de alguma forma buscando fazer o bem, mas você ainda está preso nas garras, né, do mal. E esse mundo que a gente vive aqui, algumas pessoas, né, têm muito medo de ir para, eu nem gosto de falar essa palavra, normalmente eu não falo, mas eu vou falar aqui no vídeo, é de ir para o inferno. Dependendo da religião chama inferno, outras, né, na religião espírita é umbral, enfim. As pessoas têm muito medo de ir para esses lugares, mas elas estão se esquecendo de olhar em volta. Vocês acham que vocês estão aonde? Vocês acham que vocês estão no céu? Você acha que no céu existe isso? Matar os animais para se alimentar? Que no céu existe uma pessoa querendo passar a perna na outra? Trapacear? Que é daí que vem, né, a exploração animal, que os veganos são contra, né? Quando você se alimenta de um animal, você está explorando ele. Você está permitindo com que um animal seja morto para te satisfazer. Seja você matando ele com as suas próprias mãos ou não. Porque você sabe o que acontece na indústria. Só finge que não sabe. Você sabe como é que é lá. Aí você acha que aquilo é o céu? Eu acho que não. E então as pessoas que estão aqui na Terra, elas deveriam ter menos
olhar mais mesmo para o próprio umbigo e ver quem elas estão servindo, né? Porque tem vários deuses, né? E Deus, o Deus, grande Deus, como eu falei anteriormente, ele só vibra na frequência do amor. Se vocês verem até na tabela dos alimentos, os 1000 Hz, consciência maior, é Deus. Então não, Deus não é uma pessoa. Não, ele não tem matéria física. Deus é uma luz. Então talvez você olhe para o sol e imagine o sol como sendo Deus. Porque a linguagem humana existe aqui na Terra. Fora da Terra, as pessoas que não são pessoas, os seres, se comunicam por telepatia, né? E a telepatia já existe, algumas pessoas já sabem fazer telepatia. Então, eu acho que para todo mundo evoluir, elas tinham que se apegar menos às coisas da matéria e olhar mais para as coisas pro depois, sabe? Que não é o depois exatamente, o além, olhar mais pro além. E a evolução, então, ela está diretamente atrelada com a consciência, né? Então, quando você cria consciência, você está evoluindo. Você passa a ter discernimento entre o bem e o mal, o certo e errado, a evolução e a involução. Então, você tem esse discernimento. E aí, falando sobre evolução, vamos falar então sobre a nova Terra, né? O que será esse planeta de quinta dimensão? Esse planeta que nós estamos construindo. Esse planeta de quinta dimensão, as pessoas, os seus habitantes, serão somente os que já entenderam a lei universal, né, do amor. Os que já entenderam o que é o amor vão ter o privilégio de viver nele. E o amor nada mais é do que uma frequência também, né? Tudo é energia, o amor é uma frequência vibratória, uma frequência energética. E somente quem vibra no amor vai conseguir viver na Terra, vai conseguir fazer essa transição junto com a Terra, né? Nesse mundo onde não vai mais existir o mal. Esse mundo o bem venceu contra o mal. E somente essas pessoas que já têm essa consciência vão conseguir fazer essa transição junto com a Terra, para esse planeta, onde as pessoas vão conseguir olhar além do próprio umbigo delas, do próprio umbigo delas. Elas vão conseguir pensar em criar sem destruir a Terra. Porque tudo que o ser humano coloca a mão, ele destrói hoje em dia, né? Ele não sabe conservar, ele não pensa em preservar, ele pensa em usar, usufruir, usurpar. Assim como ele faz com as pessoas. As pessoas só têm serventia na vida dele quando eles conseguem tirar algum proveito. Os animais só têm serventia na vida deles quando eles conseguem tirar algum proveito. Ou seja, explorar eles, né? Senão não faz sentido. Então, desculpa, mas a nova Terra não é para você, que ainda pensa assim. E você que ainda pensa assim, se você não mudar, né? Porque Deus fez todos a sua imagem e semelhança e deu a todos o livre-arbítrio, né? A gente não tem a capacidade de mudar ninguém, a não ser que ela queira ser mudada. E você que escolher não mudar, você não vai deixar de existir, você vai continuar existindo, né? Só que você não vai mais existir aqui. Não sei se você acredita em reencarnação ou não, como você quiser chamar. Só que a nossa vida aqui é só uma passagem. Você está aqui agora, você não é isso aqui. Eu não sou isso aqui, eu estou nesse corpo aqui agora. Eu sou um espírito, você é um espírito e estamos todos em constante evolução. Aprendendo, né? Então, se você não quiser evoluir, você vai para um outro planeta. Teve uma época lá atrás que a Terra, ela foi um planeta exilado, né, que eles chamam. Nesse planeta exilado é um planeta onde as pessoas escolheram não aprender. E a Terra foi um planeta exilado. Um planeta exilado de Capela, que era o nome do planeta. E agora, a Terra vai ser um planeta em quinta dimensão e o planeta exilado da Terra agora é Quiron. Depois vocês pesquisem sobre Quiron. E lá em Quiron as coisas vão ser bem primitivas mesmo. Então vocês que gostam, né, acham normal matar outros seres, né,
vocês prezam tanto pela cultura ancestral, pelo que os seus ancestrais fizeram, e vocês não querem evoluir, mas vocês querem ficar estagnados nisso daí, vocês vão pra lá, pra Kiron. E eu acho que lá não vai ser legal não, pelo que eu já vi. Então você que continuar vibrando nessa frequência de querer se alimentar de sangue, de tortura, de morte de outros animais, você vai para um lugar, né, para Kiron, onde as pessoas vão estar fazendo o mesmo que você, vivendo essa mesma vida que você, vibrando nessa mesma frequência que você. Então, você tem dois caminhos, né? Você tem duas opções. Ou você evolui, você escolhe evoluir, ou você vai para esse lugar. Então, quero saber quem vai escolher ir para Kiron e quem vai escolher ficar na Terra regenerada. E tem várias pessoas, gente, que estão na Terra agora, que vieram para a Terra nesse momento somente para ajudar as outras a evoluírem, ajudar as outras a saírem desse estado de terceira dimensão e começarem a vibrar nesse estágio de quinta dimensão. Então, eu aproveitaria a chance, assim como eu estou aproveitando a chance de estar aqui na Terra agora, para evoluir, para aprender e para viver em um mundo melhor. Porque quando eu era criança até, eu sempre achava a Terra muito estranha. As pessoas muito estranhas e as coisas que aconteciam não entravam na minha cabeça. Eu não sabia nem que era possível o ser humano ser tão cruel e maldoso igual ele é. Então, a Terra me fez, as pessoas da Terra me fizeram ver de que o ser humano é capaz. Mas posteriormente fui entendendo, né, que na verdade esses seres humanos estavam vibrando em uma frequência energética diferente. Eles estavam em uma dimensão diferente. Então o mal para eles era normal. Mas para mim o mal nunca foi normal. E nunca vai ser normal. Então estou aguardando ansiosamente a nova Terra. 2057 está aí. E eu quero saber quem vai vir comigo nessa. Deixa nos comentários aí se você vai escolher vir comigo para a nova Terra ou se você vai ficar preso nessa terceira dimensão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveitem essa chance, assim como eu estou aproveitando também aqui na Terra, de aprender e de evoluir. Beijinhos de luz, até a próxima!